Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida. E nós, mais uma vez, tentando clarear, levar luz para as trevas, levar luz aonde há escuridão, ok? É muito importante nós estarmos tratando desse assunto. Eu queria muito estar falando com você sobre isso. Em tempos de mentiras, de fake news, hoje, falar a verdade, quem fala a verdade é grosso, né? É imaturo, é fascista, estúpido. Então, falar a verdade hoje, né, levar a verdade, falar da verdade hoje é uma forma de ser grosso, de ser estúpido, ser alienado. Quem fala a verdade é alienado. Quem mente, não é, está sendo aplaudido, não é, pela mídia e por toda uma ideologia nefasta que está acontecendo hoje e está existindo aí no nosso país, né? Então, no momento em que falar a verdade é machista, é grosso, é estúpido, etc, né? Falar a mentira tem aplausos. Tá? A mesma coisa, ao mesmo tempo que quando se vai falar de Deus, hoje quem fala de Deus, hoje é fanático, é alienado, é doente. Né? Quem fala de Deus, quem leva a palavra hoje é doente, é alienado, né? Tá pirando da bola. Então não se pode hoje falar de Deus e muito menos da sua palavra, do que contém na sua palavra. Né? Hoje existe todo um contra aqueles que trabalham e que levam e que reproduzem a palavra daquilo que está escrito, vai ecoando nos corações. Por outro lado, não é? Muitos estão usando a palavra. Usa a palavra para marketing pessoal, para se aparecer nos palcos da vida, nas mídias da vida, né? Então é um marketing pessoal, porque o nome de Jesus virou negócio, a palavra de Deus virou negócio, né? Por outro lado, é um fanatismo, uma doença, né? É uma doença pegajosa. Então assim, tem pessoas que usam a palavra para um lado fanático, outros por levar a palavra hoje está indo para o paredão, está sendo degolado, está sendo trucidado, está sendo açoitado. Em alguns países já está sendo ido para a cova, né? Estão matando direto. Né? Então, assim, quem leva a palavra hoje é uma pessoa desumana também. Tá? Por outro lado, também, né, tem muitos usando a palavra para lucros, para os seus bel prazer, né, para o seu sustento pessoal. E o livro de Tito, no capítulo 11, no versículo 1 da Bíblia, diz a palavra que muitos levariam a palavra para os fios de dinheiro, por obter lucros, transtornando famílias por interesses, por dinheiro, levando a palavra. Então, um grande perigo hoje, quando se fala hoje do que é aquele que é de Deus, aquele que é cristão, e aquele que se intitula cristão, e aqueles que, na verdade, também que não o são. As nossas casas de leis no Brasil estão corrompidas. As nossas casas de leis estão corrompidas de ideologias nefastas. Né? Nossas casas de leis nacionais, estaduais e municipais estão corrompidas. Hoje nós tínhamos um senador, Magno Malta, né? Que não é do meu estado aqui, mas um senador que falava em prol do país, defendia. Magno Malta merece aplauso todo dia. Ele não está no Senado, espero um dia que volte logo, mas é aquele que lutou contra toda espécie de ideologia, né? E ele deu a cara dele para bater como João Batista. Talvez por isso ele não ganhou os votos dessa vez, né? Mas deu a cara dele para bater contra toda espécie de pedofilia. Ele lutou contra a pedofilia o tempo que ele estava lá, lutou contra a agressão às mulheres, lutou contra toda estupro. O Magno Malta deu a cara para bater, trabalhando dentro disto e lutando. E hoje, mesmo fora do Senado, ele continua com o seu canal no YouTube, né, e nas redes sociais, aí defendendo e lutando em favor da pátria. Ele não fazia só como senador, ele faz como cidadão, dando a cara para bater. O senador Magno Malta. E são poucos, é muito pouco o senador ou um deputado que ainda abre a boca para defender isso, defender o aborto, defender isso e aquilo. Magno Malta lutava contra tudo isso, dando a cara para bater nas redes sociais todo dia. Ele falava declarado, não ia somente defendendo um projeto de lei, ele dava a cara para bater e ainda faz isso com muita gana, com muita raça,
né, com muita raça. Então veja, é muito importante hoje olhar que as nossas casas de leis, elas estão corrompidas, as nossas casas de leis, corrompidas no Planalto Federal e no Senado, na Câmara Federal e no Senado, e depois nas câmaras estaduais e nas câmaras municipais. Há uma corrupção nefasta de partidos de esquerda, né? Eu queria ler para você uma passagem da Bíblia para que a gente eu possa estar dando sequência aonde o que é que vem para mim, o que eu preciso dizer para você. O que eu vou dizer para você está no livro de Romanos, no capítulo 1, de 18 a 32. Agora observe. Poucos pregam a verdade e falam declaradamente o que a Bíblia diz. Porque estão preocupados, porque trabalham por seus vãos vios lucros, né? Buscam os seus belos prazeres e não dão a cara para bater. Mas veja, observe bem que o que diz a palavra. Essa palavra não vai dizer aqui que estamos contra, que temos que odiar aquele que é gay, aquele que é homossexual. Não, ao contrário. Temos que amá-los. E a palavra diz que temos que amar essas pessoas. Amar as pessoas, respeitar essas pessoas, não é? Compreender o direito dessas pessoas, né? Então ter condescendência com essas pessoas, não ter o dedo para acusar, para julgar, né? Para condenar. Não, jamais. É como, por exemplo, uma mãe, né? Magno Malta usa essa analogia. Uma mãe, ela tem um filho que é viciado na droga. E uma mãe, sabe, como uma mãe dedicada, como uma mãe dá vida por um filho, se entrega por um filho, por uma filha. Ela ama com toda a alma, com todo o coração. E mesmo o filho estando ali enfiado, né, ali caído nas drogas, a mãe ama o filho. Mas a droga no qual ele pratica, a droga no qual ele é viciado, ela odeia, ela detesta, ela não aceita a droga. Ela não aceita a droga, mas o filho ela ama. É preciso entender que nós amamos os nossos irmãos e amamos com nossa alma. Precisamos amar e precisamos respeitá-los e ter paciência e condescendência com eles. Condescendência e deixar que Deus o cuide e orar por eles. Agora, aceitar o que eles fazem, dizer você aceita, não. Né? Eu não concordo com o que fazem. Não é para mim. Eles têm o direito deles. Deus deu livre-arbítrio pelo seu amor, deu livre-arbítrio para essas pessoas. Né? Deu livre-arbítrio. Eles têm que faz da vida dele o que eles querem. Não é? E não somos nós, eles vão acertar com Deus. Né? Deus, no seu infinita misericórdia, no seu amor, né? Vai chegar um momento que vai dizer, né, para eles o certo e o errado. Mas o que Deus deixa na sua palavra, que não se contesta, está aqui. Está aqui. Então, no livro de Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 a 32, diz assim: a ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Porquanto, o que se pode conhecer de Deus, ele os leem em si mesmo, pois Deus lhe revelou com evidência, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade. Tornam visíveis a inteligência por suas obras, de modo que não se pode excusar. Porque, conhecendo a Deus, não o glorificam como Deus, e nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e lhe obscureceu os corações insensatos. Pretendendo ser sábios, tornaram-se astutos, mudando a majestade de Deus incorruptível em representações de figuras de homens corruptíveis, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, as imundícies, de modo que, desonrando entre si os seus próprios corpos, trocando a verdade de Deus pela mentira, e adorando e servindo a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram a relação natural em relação contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros.
Como não se preocuparam em adquirir o conhecimento de Deus, Deus os entregou aos sentimentos depravados, e daí os seus procedimentos indignos. Não é? São repletos de toda espécie de malícia e perversidade. Né? E aí ainda vem, são soberbos, altivos, né? Cheios de maldades e rebeldes. Tá? Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera digno de morte aqueles que fazem tais coisas. Não somente os que o fazem, mas aqueles que aplaudem os que praticam. Observa, uma coisa veja, eu amar o meu irmão, e tenho amigos, e tenho pessoas idôneas, e tenho pessoas que têm uma capacidade profissional, tem pessoas que têm um coração maravilhoso, são homossexuais maravilhosos, são pessoas assim boníssimas, de uma inteligência, né? Que são profissionais que potencializam com exatidão e com maestria aquilo que faz. E temos que considerar, né? E aceitar e amar e aplaudir essas pessoas por aquilo que eles são em suas vidas particular. Agora, o que pratica dentro do que a palavra diz, eu não posso dizer, eu aplaudo. Isso não, né? Mas isso é uma liberdade que compete a ele ou a ela. Deus deu livre-arbítrio para ele ou para ela. Né? Cometer isto ou aquilo. Não é? Como diz aqui a palavra. Né? A palavra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Temos que estar atento. Agora, tem muitos que não se contentam e que, por não compreender, não é? Que não há uma perseguição, não é? Eles, por aquilo que eles fazem, não há perseguição, e eles tentam nos agredir de uma forma radical. Nas ruas, nos carnavais da vida, não é? Fazendo com símbolos religiosos, introduzindo símbolos nos seus órgãos genitais, fazendo a pessoa de Jesus Cristo ser arrastado pelas ruas, não é? Blasfemos em show mantido por um partido de esquerda, chamando Jesus de gay. Fazem toda espécie de ideologias nefastas, não é? Existe até um projeto nas câmaras federais e estaduais desse país, né? Protegida por todo um sistema, desde o de municipal, legislativo, estadual e federal, as câmaras de leis. Existe um projeto de uns partidos de esquerda para destruir e desmontar a Bíblia e perseguir os cristãos. Por isso, eu tenho algo muito importante para falar com você. Ouça esse vídeo e aí nós falamos na sequência. Ouça esse vídeo e aí. Destruir a família, sim. Queremos. Sinceramente, pessoal, nada demais. Nada demais. Eles têm um poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Enquanto você não sair, nós vamos causar. Com o passar dos anos, a política, que é constituída por governantes, sutilmente criou uma verdadeira divisão entre os povos. Nasceu então a chamada esquerda e direita. E aquilo que por anos foi considerado avesso entre as pessoas foi ganhando cada vez mais apoio daqueles que se intitulam de esquerda. A própria televisão passou a exibir, em alguns canais, novelas que mostram um novo formato de família que anula completamente os princípios cristãos, princípios estes zelados pela direita, e os conflitos com quem discordasse ganharam o mundo. De modo escancarado, ricos e pobres passaram a se odiarem, brancos e negros entraram em conflito, houve o surgimento da bandeira feminista que dividiu homens e mulheres. Homossexuais decretaram um dia para saírem às ruas em massa com apresentações que, na verdade, são verdadeiras aberrações à humanidade.
Alguns exemplos de desrespeito praticados pelo partido da esquerda estão nas imagens chocantes que veremos a seguir. Em um ato feminista, uma mulher trajada de Maria simula um aborto em frente a uma igreja, levando a mensagem que o Senhor Jesus deveria ter sido abortado. No evento que acontece todos os anos, intitulado Parada Gay, as apresentações que remetem à crucificação de um Jesus homossexual se tornou rotina. Já nessa apresentação, o cantor grita e leva o público a repetir a estrofe que afirma que o Senhor Jesus seria travesti. Jesus é travesti, eu quero ouvir, Jesus é travesti. Crianças são expostas a homens nus como se fosse algo normal. Projetos são criados a fim de legalizar as drogas e o aborto, já que o sexo descompromissado é uma das bandeiras levantadas por ideologias provindas da esquerda. Eu vou dar para o mundo inteiro. Se eu quero abortar uma vida que está dentro de mim, eu vou abortar. Mesmo possuindo um político condenado e preso por roubar descaradamente um povo que carece de auxílio, apoiadores da esquerda chegam ao ponto de apoiarem assaltos, já que consideram que os menos favorecidos, na verdade, são injustiçados pelo país em que habitam. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Em palanques, a esquerda admite roubar e, em seguida, ganhar votos com o poder de ludibriar seus pobres eleitores. Mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir pra rua, encarar o povo e pedir voto. Diferenças formadas pela luta desesperada em construir um povo conformado com migalhas, apregoando conceitos distorcidos às novas gerações que se formam, separando famílias, cultivando ódio, e é por ganhar respeito com tais discrepâncias apregoadas que alguns países já conseguiram impedir a pregação da palavra de Deus, proibindo a venda ou até mesmo a distribuição das escrituras sagradas. A retirada da cruz, símbolo da vitória de Cristo sobre a morte, já está sendo retirada de todas as igrejas na China, país comandado por um governo comunista que também intensificou a repressão contra a realização de cultos, encarcerando líderes e os forçando a assinar um acordo para ingressarem na denominação decretada pela autoridade do país. Já em nosso país, a tentativa é doutrinar as crianças a tais desmoralidades desde seus primeiros anos na escola. A exemplo do que ocorreu há alguns anos, o candidato do PT, na época pertencente a um setor da educação, tentou criar um programa que implantaria nas escolas orientações sexuais, além da igualdade de gênero, fazendo cair por terra qualquer posição conservadora, principalmente aqueles que prezam pela manutenção da família. Talvez nunca a humanidade viveu tamanha promiscuidade, sendo impossível um cristão verdadeiro apoiar um partido da esquerda que desmoraliza por completo os princípios sagrados. Saiba que cada cidadão tem o poder de decisão quando vai às urnas, e ter a liberdade de exercer a fé está diretamente ligada a esta escolha. A esquerda já provou posteriormente a sua pretensão em desmoralizar completamente o cristianismo. Pense, como pode um verdadeiro cristão apoiar a ideologia de esquerda ou um candidato que defende tais ideias? Observe como é muito importante dentro daquilo tudo que você ouviu, dentro de tudo aquilo que você prestou atenção nesse vídeo. Nós temos hoje quase 58 mil candidatos a vereador, tirando os prefeitos, mas fora os prefeitos, não é que também muitos são de esquerdas,
né? Mas tem quase 58 mil candidatos a vereador, postulando o cargo de vereador, que vão sair brigando para ter um cargo nas câmaras municipais. E é preciso que você entenda e compreenda e fique atento a isto. Que muitos estão indo e desconhecem verdadeiramente o projeto de Deus. Por isso eu quero que você compreenda aonde queremos chegar e entenda bem. Entenda bem que muitos desses candidatos desconhecem qual é a função de um vereador. A maioria deles estão indo para pegar o trem da alegria. Eles não conhecem quais são as normas do regimento de uma Câmara Municipal. Não conhecem quais são os regimentos, não é, dali da cidade, todo um cronograma de leis municipais. Muitos estão indo para buscar para tentar aí o trem da alegria que passa de 4 em 4 anos. E muitos estão aí, não é, sendo levados e vão ser mantidos por uma ideologia nefasta desses partidos de esquerda, e quero declarar claramente o PT, que é o pai dos outros partidos de esquerdas que estão alojados, que dão a mão para o PT. É preciso que você acorde e não abra a porta do teu coração e não dê o teu sim à ideologia se você intitula cristão, se você se diz padre, se você se diz pastor, se você se diz um leigo, uma leiga, um obreiro, uma obreira da sua a denominação da sua igreja e enfim, da religião que você pratica. Se você se intitula alguém do bem e que conhece a verdade, você não pode, depois de tudo que você viu nesse vídeo, não é, você dar o seu sim a este partido de esquerda, a esse partido nefasto, esse partido que tenta trazer para a nossa pátria o comunismo. O verdadeiro candidato, ele conhece as normas municipais, ele conhece as leis municipais. Aquele candidato que chega na tua porta, ele tem que ter conhecimento embasado, ele está envolvido na comunidade, na área social. Procure saber se ele tem uma comunhão com isso. Procure saber se ele tem, seja prefeito ou vereador. Não pode ser aquele prefeito que fica inaugurando quebra-mola e nem inaugurando poste, não é? Que fica tentando enganar, né? Aqueles candidatos que chegam com o carro mais velho possível, não é? Para poder fazer a campanha, para mostrar humildade, ou com o bolso cheio de bala para enganar, para adoçando as crianças, mostrar que é um bom. Mas eles são capazes de beijar cachorro, sarmento, abraçar poste, né? Sair cuspindo depois do café que toma na sua casa, de rir de você por trás. Mas tem um envolvimento e estão sendo levados mantido, não é, por toda essa verba que veio para proteger e para investir em candidato, não é, essa verba federal dos partidos políticos, para investir para que esses partidos de esquerda tenham ascensão. Aí você vai dizer assim, mas ele é uma pessoa boa, não é? Está no partido do PT, do esquerda, mas é uma pessoa boa. Engana-se. Ele vai ter que ser, ele precisa seguir as regras do partido, o estatuto do partido, existir as regras da esquerda. Ele precisa estar ali porque é mantido para a esquerda. Não existe bom nesta hora. Só o fato de ter aceitado sair num partido de esquerda, que é contrário a tudo aquilo que intitula cristão, que diz a Bíblia, que diz o conceito de família, só o fato de sair nesse partido já não merece o crédito que você possa dar. É preciso que você acorde para a verdade, que você acorda para a verdade, que você entenda e não possa apoiar, se você não vai na igreja depois levantar os braços para orar, para dizer, para cantar, para louvar o Senhor, mas você deu o seu sim para a obra das trevas. Você, mesmo conhecendo a verdade, você quis apoiar a mentira. Quis apoiar a mentira. Então veja, é preciso que você acorde e veja quais são as realidades contra fatos no qual você ouviu. Não há argumento. Esses são fatos. E se você dá esse crédito, você está aplaudindo. Porque a palavra diz que não somente aqueles que cometem, mas aqueles que aplaudem os que cometem o erro, erra junto. Portanto, se o candidato de esquerda que você endossou, deu o seu sim, ganhar, esteja atrapalhando o seu município, que é a base da esquerda federal,
que a base, os municípios são bases que os deputados federais e estaduais alimentam os vereadores para, de cada 4 anos, eles virem arrecadar os votos que aqueles vereadores vão levar nas suas bases, vão levar para ganhar para esses partidos de esquerda. Portanto, não se engane, esta é a verdade. Tem que acordar para a vida, acordar para aquilo que é real. Para aquilo que é real. Você precisa entender que a função de um vereador, que muitos desconhecem, que vão na sua porta, não sabe. Eles não têm um envolvimento social, não têm um envolvimento comunitário, não é? Você precisa ir na rede social, conhecer ele nas redes sociais, no Facebook, ver o que posta. Dependendo do que posta, já dá para você saber qual é a mentalidade desse candidato. E você precisa fazer pergunta, busque conhecer dentro do seu município o estatuto do regimento interno da Câmara e do município para fazer pergunta para o seu candidato que vai na sua porta. Porque eles vão cheios de ideologias nefastas na sua porta. Buscar e querer ganhar o seu voto. Não entra de votar na beleza, porque é o dono do futebol, é o dono do boteco, né? É um bom jogador, é o cara que canta, é o cara que toca, é o gaiteiro. Não entra nesta porque existe toda uma gana. Porque é um pastor, é porque é um padre, é porque é um cara de Deus. Mentira, muitos usam a palavra, mas o coração é vermelho, é comunista, é de esquerda e apoia essas ideologias. Não entre nessas mentiras. Muitos candidatos agora viram psicólogos. Eles viram psicólogos, choram, eles derramam lágrimas, eles fazem todo tipo de teatro. Eu me lembro que uma campanha que eu fui convidado para fazer oração numa família que estava velando o corpo, uma família simples que vela no corpo na casa mesmo do seu ente querido, e ali tinha 2 candidatos, era de eleição, 2 candidatos disputando um cargo, né, disputando uma cadeira na Câmara, era de eleição. E ali na madrugada os 2 candidatos estavam naquela casa simples, onde a família velava o corpo com os vizinhos, que isso é costume no nosso país. Bom, durante a madrugada uma das velas que estava ali do lado do caixão apagou. Tem que ver a briga que os 2 rosnavam como 2... A vela é minha, eu que acendo. E os 2 começaram a murmurar ali, eu que acendo, essa família é minha, você fica aqui na minha área, disputando para acender a vela, mas bravos porque eles estavam querendo ganhar os votos ali, doido para acender a vela. Estava virando uma palhaçada que a própria família, muitos da família, uns pela simplicidade, botaram a mão querendo rir, porque viram que os 2 estavam disputando quem é que acendia a vela, os 2 candidatos a vereador. Então, existe, entre outras situações, eles ficam cegos para ganhar o seu voto. E só sai de 4 em 4 anos. Agora eles viram pastor, eles vão à igreja, tomam eucaristia, eles levantam o braço para orar. São capazes de fazer qualquer espécie de negócio para ganhar o cargo de vereador. Fazem promessa que não podem cumprir, desconhecendo a verdade, desconhecendo qual é a função de um vereador. A função que o vereador, ele é aquele que é o fiscal, ele fiscaliza o gestor público, ele vai fiscalizar as obras, os gastos do prefeito, ele é o porta-voz do povo, da sua comunidade, das cidades. Não é? Além de fiscal, ele é o porta-voz da comunidade, ele entra com novos projetos de leis, criar novas leis, não é? Para o crescimento de um bem comum e social. Seu candidato a vereador, fazendo emendas dentro de um projeto para a cidade ou para um bairro, junto ao executivo, que é o prefeito, vai buscar junto aos deputados estaduais e o governo estadual e a Câmara Federal buscar recursos junto com aqueles projetos que eles ali pleitearam, que executaram, junto ao prefeito buscar essa verba para poder executar. Esses são os vereadores que lutam, que buscam, eles fiscalizam as secretarias, eles fiscalizam os cargos públicos, principalmente os cargos comissionados, que maioria entram para fazer parte de uma cadeira da folha de pagamento. São esses vereadores que são os fiscais dos projetos e dos recursos do município. Você precisa acordar para a verdade, acordar para conhecer o que realmente é verdadeiro. Talvez nesse meio todo vem aí um candidato que é até bom, de repente é um candidato até bom, mas só o fato de estar no partido de esquerda, se é um candidato a prefeito do PT,
não é, do PT, diga não, porque se você dizer sim, você está dizendo sim às obras ruins, maléficas, como você ouviu atrás. Não existe, é tudo uma maquiagem, são manequins lindos, aqueles manequins de vitrine, bem arrumado, bem vestido, mas são ocos de coração, mentalidade vazia, vão ser manipulados pela ideologia nefasta e comunista que quer destruir as famílias nesse país, e vão ser obrigados a editar as regras, porque senão os próprios regimentos do partido vão pegá-los pelos pés e ele pode sobrar para eles. Portanto, não entre nesta. Você veja aí os candidatos que foram eleitos pelo PSL, né, que foram eleitos pelo partido que o governo federal Bolsonaro elegeu. Muitos candidatos a deputado foram perseguidos pelos partidos porque estavam apoiando o presidente dentro do lado correto que o presidente queria. Então veja, muitos deles então perseguidos porque tem que seguir as normas do regimento do partido. Tome cuidado para quando você for dar o seu voto, você que se intitula cristão, você que diz que teme a Deus, você que diz que respeita a palavra, você que diz que tem obediência à palavra de Deus, você que diz que crê na palavra de Deus, você que diz que crê no Senhor. Observe, esteja atento a isso. Entenda que esse candidato a vereador, ele precisa ser o eco da sua voz, a voz do bem, a voz comunitária, a voz que ecoa um bem comum para um crescimento em todos os aspectos do seu município, do bairro, da cidade onde você está morando. É muito importante você fiscalizar, ao passo que o vereador é aquele que fiscaliza o prefeito, que fiscaliza todo o executivo. O povo é aquele que fiscaliza o vereador. É aquele que fiscaliza, aquele que tem que fiscalizar o vereador. Procure saber quem foi esse candidato. Se ele já teve lotado algum cargo público, já trabalhou em algum cargo público na prefeitura. Procure saber o que ele faz no seu dia a dia. Procure saber quem é essa pessoa, a verdade dele. Quem é verdadeiramente esse candidato que você está dando o seu sim. Procure saber quem é ele nas suas redes sociais, o seu histórico de família. Procure saber qual é a vida dele. Chega de candidato tiririca. Tiririca da vida. O que o Tiririca fez nesses anos todos que continua como deputado pelo país? O que aquele homem contribuiu, aquele cidadão contribuiu para o crescimento, para o bem comum do país? Nada. Não fez nada. Nada. E achou muitas pessoas votar nele porque ele faz palhaçada, porque ele faz as pessoas rirem. É assim que eles fazem. Eles são bons para fazer você rir. São pessoas que mostram uma cara feliz, uma cara de bondade, mas não tem conhecimento e subsídio nenhum de conhecimento sobre leis municipais, não é? São leis estaduais e leis federais. Não tem conhecimento nenhum sobre a Constituição, um parágrafo da Constituição. E querem ser vereador porque estão com o umbigo e com a barriga coçando, porque estão com sede de ganância do ter e do ser. Cuidado, cuidado. Observe bem em quem você vai votar. Existem também muitos candidatos que vão entrar novos aí. Aqui na minha cidade tem um candidato que eu acreditei nele na eleição passada, quando ele disse para mim, eu tenho uma meta. Ele é um médico, Dr. Silvio. Eu vou entrar não só para ser um fiscal, mas eu quero conseguir para o município uma UTI. Eu quero, junto ao executivo, o projeto de lei, trazer para o município uma UTI. E isto, eu digo, hoje temos uma UTI na nossa cidade. Outros ajudaram, o prefeito foi junto, mas ele comprou a ideia. Se teve aí a ajuda dos outros no projeto de lei dele, se teve o prefeito que foi para cima com ele a buscar deputados que ali endossou, e se hoje temos daí, ele comprou a ideia, entre outras situações. Entre aquilo que muitos desconhecem fazer. Por isso estou chamando a sua atenção para essa verdade. Tem candidatos bons que vão pleitear cargos. Candidatos bons que vão na sua porta buscar cargos. Não é? Então veja, fique atento.
Fuja de partido que está hoje vestindo amarelo nas redes sociais, mostrando bandeira amarela, mas que o coração é vermelho. Na sociedade, seja ele ou seja ela candidato a prefeito ou vereador, diga não na cara, porque são nefastos, mentirosos e apoiam a obra do demônio. Acorde para a vida, seja verdadeiramente cristão e lute pelo seu município e pela sua cidade. O país está mudando, as coisas estão mudando. Que Deus abençoe o teu coração, cresça com sabedoria, não é? E discernimento. Um beijo no teu coração e até o próximo.